Na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, faremos a leitura dos versos 12 a 16. Esta noite eu vou pregar subordinado ao tema Resoluções para o Ano Novo. Essa é uma boa noite para nós tomarmos algumas decisões importantes. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma carta extraordinária. Essa carta é fruto do sofrimento do apóstolo Paulo, mas Paulo não faz transparecer seu sofrimento nela. Aliás, essa é considerada a carta mais alegre do Novo Testamento, embora escrita em meio à adversidade. E se você quer um conselho, uma recomendação, aproveite o dia de amanhã, que é um feriado, primeiro dia do ano. Dedique aí 30 minutos, talvez você consiga ler a carta até em menos tempo. São poucos capítulos, não é uma carta longa, que talvez meia hora seja suficiente para a leitura completa. Quero ler com vocês os versos 12 a 16. Paulo fala sobre a soberana vocação. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Bendito Deus e nosso Pai, louvamos-te pela palavra lida, a parte mais importante do sermão. E agora permita, Senhor, que no momento da exposição dela, vivenciemos a experiência do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que a pregação seja lógica em fogo. Ó Deus, dá-nos luz no entendimento e ponha fogo no coração do pregador. Abençoe cada pessoa aqui. Se alguém entrou aqui perdido, que a experiência de ouvir Tua palavra possa ser suficiente para que a fé seja produzida. Se alguém entrou aqui aflito, seja animado, fortalecido pelo alimento da Tua palavra. Se há um crente aqui, Senhor, que precisa tomar decisões concretas em sua vida espiritual, que o Teu Espírito Santo complete esta obra nesta hora. Nós suplicamos isto, porque como disse o Teu servo Spurgeon, eu creio no Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Por favor, tome assento. A carta do apóstolo Paulo, escrita aos Filipenses, juntamente com a carta que ele escreve aos crentes de Éfeso e aos crentes de Colossos, são chamadas de cartas da prisão. Foram escritas em meio à adversidade, mas é notório que Paulo escreve esta carta e transforma esta carta numa carta extremamente alegre. Isso prova para nós que a alegria do crente, ela não é uma alegria circunstancial, mas ela é ultra circunstancial. A alegria do crente não depende das circunstâncias à sua volta, mas do seu relacionamento íntimo e profundo com Jesus Cristo. Paulo está na prisão, mas ele não lamenta. Aliás, Paulo está na prisão, mas escreve para animar e alegrar os crentes. Essa é uma carta extraordinária, porque Paulo vai delimitando assuntos específicos em cada um dos seus capítulos. Paulo abre esta carta no capítulo 1,
falando sobre a supremacia de Jesus Cristo. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre a primazia dos crentes, uns dos outros, ver o outro como superior a si mesmo. Mas quando Paulo abre este capítulo, Paulo está tratando da sua biografia, da sua vida. Ele está falando da sua trajetória. Dos versos 1 até o verso 11, o apóstolo Paulo vai falar do seu passado. E foi um passado dificílimo. Dos versos 12 até o verso 16, Paulo vai tratar do seu presente, aquilo que ele tem de experiência no seu presente. E dos versos 17 até o verso 21, Paulo vai tratar do seu futuro, a certeza que ele tem calcada na fé em Jesus Cristo. Hoje nós vamos olhar apenas para esse parágrafo, quando o apóstolo Paulo está tratando do presente. E note que o apóstolo Paulo era uma pessoa extraordinária. Paulo conseguia olhar à sua volta e extrair daquilo que ele via à sua volta as figuras que eram indispensáveis para o seu ensino. Eu penso que o apóstolo Paulo era muito parecido com Jesus Cristo, porque Jesus pegava os elementos à sua volta e usava isso como figura para o seu ensino. Pegava uma criança em seu colo e dizia: aqui está um exemplo de humildade. Cristo olhava para uma flor e dizia: nem mesmo Salomão foi capaz de se vestir como um lírio. E Paulo faz a mesma coisa. E Paulo, que está olhando ao seu redor, a sociedade ao seu redor, vai tirar dela uma figura essencial para tratar do seu presente. Ele vai usar uma figura do atletismo. Ele vai falar de um atleta. E sobretudo de um atleta que corre uma carreira em busca da vitória. E aqui Paulo está certamente lembrando das provas olímpicas na Grécia. E é interessante porque os atletas não corriam para receber uma cidadania, mas porque eram cidadãos. E Paulo lembra a você e a mim que nós também não estamos correndo para alcançar a cidadania celestial, porque já a possuímos. Na verdade, nós estamos correndo a carreira da fé porque já obtemos a salvação por meio de Jesus Cristo. Mas a pergunta que o texto de hoje impõe é esta: quais são os elementos essenciais para que a gente corra a carreira da fé e tenha uma carreira vitoriosa ao final? Observe que o apóstolo Paulo vai aplicar os princípios da vida esportiva à vida de um crente. Paulo já tinha feito isso com Timóteo. Ele disse: corre a carreira da fé, corre de uma forma legítima para alcançar o prêmio. Mas agora Paulo não está escrevendo a Timóteo, ele está escrevendo a crentes que precisam ser animados a partir da sua prisão. Quais são os elementos, já que você e eu estamos correndo a carreira da fé? Hoje, 31 de dezembro, é o dia da São Silvestre, muita gente correu, mas nem todos venceram. Como que se faz para vencer uma corrida, uma maratona, e a nossa é a carreira da fé? 5 elementos são indispensáveis à luz daquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. O primeiro elemento é a insatisfação. Se você quer vencer na carreira cristã, se você quer vencer a corrida da fé, você precisa de uma coisa que nós chamamos de uma santa insatisfação. Eu pergunto a você: você está satisfeito com o crente que você é? Você está contente e satisfeito com as conquistas que você já teve na vida espiritual? Se você olhar os últimos anos da sua vida, você percebe que você está progredindo na sua vida espiritual? Você está caminhando em direção à perfeição, sobretudo quando você olha para a pessoa de Jesus Cristo? Pois olhe o que o apóstolo Paulo está dizendo. É curioso que Paulo abre este parágrafo, esta perícope, usando a palavra perfeição.
E no verso 15 ele vai repetir de novo o conceito de perfeição. No verso 12 ele disse, não julgo que eu haja alcançado. Em termos de perfeição, eu não julgo que eu tenha alcançado isso. E quando chega no verso 15, ele diz assim, nós que somos perfeitos. Quando você olha para esse texto, a grosso modo, pode parecer a você que o apóstolo Paulo está cometendo aqui uma contradição no seu ensino. Num lugar ele disse que não é perfeito e no outro ele disse que nós somos perfeitos. Note que no grego a palavra perfeição ela tem diversas aplicações. Usamos perfeição, por exemplo, para comparar um operário recém-contratado a um operário que está há muitos anos naquela função. Então nós comparamos alguém que ainda não é perfeito a alguém que já faz a tarefa com perfeição. A palavra também era usada para comparar um jovem na sua tenra idade a uma pessoa já madura, bastante experiente. E esta palavra também era usada para comparar um crente recém-convertido a um crente que está na caminhada já de muito tempo. O que é importante nós notarmos aqui é que Paulo vai fazer duas aplicações da palavra perfeição. No verso 12 ele disse, eu não julgo que eu tenha alcançado. E quando Paulo fala de perfeição no verso 12, ele está falando no sentido que nós entendemos. Ele disse, embora eu tenha deixado o passado, embora eu tenha deixado o pecado, embora eu não seja mais o perseguidor da igreja, quando eu olho para a minha vida, eu julgo que eu ainda não alcancei a perfeição. E aqui preste atenção no que eu vou dizer. Quando Paulo disse que não alcançou a perfeição, ele não está comparando a vida dele a uma vida de outro crente, e sobretudo de um crente que está claudicando na sua fé. Se você está aqui hoje e pensa assim, eu não sou como fulano de tal, que um dia esteve na igreja e agora está no mundo, comparando sua vida, a vida dele, talvez a sua seja muito melhor, talvez até comparando a sua vida, a vida dele, você seja uma pessoa aparentemente perfeita. Mas é curioso que Paulo não está comparando a vida dele a um crente que está vacilando na sua fé. Paulo está comparando a sua vida à pessoa de Jesus Cristo, porque Cristo era o seu modelo, Cristo era o seu alvo, ele queria parecer com Jesus Cristo. E ele disse, quando eu penso nisso, nessa busca, nesta corrida que eu estou empreendendo, para ser perfeito como ele, eu julgo que eu não alcancei a perfeição. Alguém aqui comparando sua vida à vida de Cristo, pode julgar-se perfeito? Pode dizer, eu já alcancei essa perfeição? Paulo disse, eu não sou perfeito. Eu não alcancei essa perfeição. Mas quando Paulo chega no verso 15, ele disse, nós somos perfeitos. Agora Paulo muda o conceito da palavra. Ele vai usar o sentido da palavra em termos de maturidade. Eu sou um crente maduro. Na minha experiência como crente maduro, eu julgo que ainda existem coisas que eu preciso fazer para alcançar a perfeição em termos da minha comparação com o Senhor Jesus Cristo. Paulo estava insatisfeito. Há muitos crentes que estão satisfeitos com aquilo que já alcançaram. Mas nós precisamos ser dominados por uma santa insatisfação. Nós deveríamos ser como Paulo e também como Moisés, porque Moisés também queria mais. Você quer mais de Deus na sua vida? Você quer ser mais parecido com Jesus Cristo? Em Êxodo 33, verso 18, Moisés disse a Deus, Senhor, eu quero ver a tua glória. Não bastava o fato de que ele havia passado 40 dias e 40 noites na presença de Deus no Sinai, e agora ele desce do Sinai e ainda quer ver a glória de Deus. Você tem que ser um crente assim. Eu quero mais de Deus. Eu quero ver mais a Deus. Eu quero mais a glória de Deus. Você nunca deveria estar satisfeito com aquilo que já alcançou. E deixa eu lhe dar uma notícia, Deus tem mais para você.
Eu olho para a história da igreja e eu verifico quantas pessoas foram tão próximas de Deus, que a gente fica até envergonhado quando lê a biografia delas. Gente que levantava às 5 da manhã e orava até às 10 da manhã. Você pega Lutero, que nos dias em que ele estava mais atarefado, porque ele acordava todo dia às 5 da manhã para orar, e ele então acordava às 3 da manhã, porque aquele dia seria um dia mais atarefado. Gente que queria mais de Deus. E quando você busca mais de Deus você recebe. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na sua carreira da fé, nunca se contente com aquilo que você já conquistou, porque Deus tem mais para você. A segunda coisa essencial na sua caminhada e na sua carreira da fé, além da insatisfação, é a dedicação. Porque Paulo começa os versos 12 dizendo assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas agora veja o que ele diz na frase seguinte do verso 13: mas uma coisa faço. Você pode repetir essa expressão comigo? Mas uma coisa faço. Paulo era alguém que estava na prisão, mas Paulo não perdeu o foco. Paulo não perdeu o objetivo. Paulo não se deixou distrair. Paulo tinha um alvo a alcançar. E ele disse: então uma coisa eu faço. E nós precisamos aprender isso. Dwight Lyman Moody, no ano de 1871, estava pregando em um estádio em Chicago, nos Estados Unidos. E Dwight Lyman Moody sempre terminava seus sermões dizendo assim para a multidão: vão para casa, vocês já ouviram a pregação, pensem bem sobre isso hoje à noite, e se decidirem receber a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, voltem amanhã. Acontece que naquela noite derradeira, a cidade de Chicago foi incendiada. Milhares dos ouvintes de Dwight Lyman Moody não voltaram no dia seguinte, porque para eles não houve um dia seguinte. Então Dwight Lyman Moody tomou uma decisão em sua vida. Até aquele momento da sua vida, ele estava envolvido em muitas atividades. Ele estava envolvido em causas sociais nos Estados Unidos e sobretudo na cidade de Chicago. Ele estava empolgado com a inauguração de escolas. Ele estava envolvido com a Associação Cristã de Moços. Ou seja, ele estava envolvido com um monte de coisas. Mas a partir daquele dia ele tomou uma decisão. Ele disse: a partir de hoje eu só vou fazer uma coisa. Eu vou ser um pregador do Evangelho. Os seus biógrafos dizem que a partir daquela sua decisão, ele ganhou mais de 500 mil pessoas para Jesus Cristo. Uma coisa só. Eu só estou fazendo uma coisa. Isso se chama foco. Isso se chama objetivo fixado na mente e no coração. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu estou fixando a minha mente, o meu coração, em um alvo apenas. E eu prossigo para esse alvo. E observe que o apóstolo Paulo, quando diz isto, uma coisa faço, ele está lembrando que muitas vezes nós nos distraímos com muitas coisas. Domingo passado, pela manhã, eu preguei sobre Marta e Maria. Quem esteve aqui pôde ouvir o sermão. Eu falei de Marta, que estava distraída com muitos pensamentos. Diz o texto que Jesus olha para ela e disse: você está perturbada com muitas coisas, andas ansiosas com muita coisa. E o sentido da palavra é que ela está sendo puxada em todas as direções. E ele disse: Maria, tua irmã, escolheu a boa parte, uma coisa só. Em vez de correr para cá e para lá, uma coisa só. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele disse que parte da semente caiu entre os espinhos.
E diz que esta, embora tenha germinado, foi impedida de frutificar. E aí os discípulos, quando ouviram essa história, disseram: Senhor, nós não entendemos esta parte da parábola, o Senhor pode explicar para nós? Jesus disse: pois bem, esta parte da semente que caiu entre os espinhos são aqueles crentes que, embora tenham germinado na terra, são impedidos de dar frutos, porque eles estão envolvidos com muitos cuidados. Os cuidados desta vida estão sufocando de maneira tal que eles são impedidos de dar frutos. Uma coisa só. Nós temos que aprender esse princípio. Olhar para aquilo que de fato é essencial na nossa carreira e na nossa corrida. Fixar um alvo, um objetivo, para que nós possamos alcançá-lo. Terceiro lugar, direção. Veja o que Paulo vai dizer logo a seguir: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O apóstolo Paulo está aqui usando a figura de um atleta, de um corredor. E uma pessoa que corre, não corre olhando para trás para ver o quanto já correu. Também não olha sobre os ombros para ver a posição onde estão os seus concorrentes. Quem olha ou quem corre, olha apenas para frente. E Paulo disse: é preciso esquecer aquilo que ficou para trás. E aí você pergunta assim: o que é que Paulo tinha para esquecer? Paulo tinha pelo menos 3 coisas que ele devia manter no esquecimento lá atrás. Primeiro, os erros do passado. E ele deveria esquecer o passado, porque senão ele ficaria louco. O apóstolo Paulo foi o maior perseguidor da igreja. Paulo foi responsável pela morte do primeiro diácono da igreja, chamado Estevão. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, perseguiu a igreja de forma implacável, arrastando homens e mulheres para a prisão. Ele mesmo confessa que chegou ao ponto de obrigar os crentes a blasfemarem do nome de Jesus Cristo, para não serem mortos. E Paulo, quando escreve a Timóteo, seu filho na fé, no primeiro capítulo, no verso 9, ele se refere a si mesmo como sendo o principal dos pecadores, o pior dos pecadores. Ele tinha cometido muitas atrocidades na sua vida. Mas existe uma hora na vida da gente que nós temos que colocar o passado onde ele deve estar, no passado. Você não tem que se amargurar pelas coisas erradas que você fez no passado. Você deve olhar para frente. E Paulo está dizendo isso para você e para mim, como um corredor da fé que ele era. Ele disse: as coisas do passado eu deixo no passado. Eu esqueço. E esquecer aqui não é amnésia, é simplesmente não deixar que as memórias do passado me prejudiquem no presente. Porque você sabe que a amnésia é doença. Eu lembro de muitas coisas do passado que me perturbaram, mas que não me perturbam mais hoje, porque eu consegui digerir essas coisas com a graça do Senhor. Um grande exemplo que nós temos na Bíblia de alguém que soube lidar com o passado foi José do Egito. Foi prejudicado, foi vendido, se tornou escravo, um prisioneiro, sem culpa alguma. Mas aí você olha para o final da vida dele, o grande homem que ele se tornou, e você vai ver isso exemplificado no nome dos filhos dele. José foi pai de 2 filhos, Manassés e Efraim. O que significa Manassés? Esquecimento. O que significa Efraim? Prosperidade. Sabe o que José está dizendo para você e para mim? Aquilo que não foi bom, eu esqueço. O que me importa é o que está diante de mim. Nós precisamos saber como lidar com o passado. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que mais ele devia esquecer? Deveria esquecer os sofrimentos do ministério. O apóstolo Paulo foi açoitado. O apóstolo Paulo foi preso algumas vezes. Ele passou por um naufrágio. Ele foi caluniado pelos irmãos. Ele foi perseguido por falsos crentes.
Ele foi injuriado na cidade de Corinto. Ele foi arrestado nas ruas de Listra. Quantos sofrimentos o ministério trouxeram a ele. Mas Paulo disse, sabe o que eu faço com o passado? Eu me esqueço. As coisas ruins do passado, eu ponho no passado. Aqui vocês estão ouvindo um pregador do Evangelho. Eu prego o Evangelho há 43 anos. Sou pastor há 35 anos e praticamente 20 aqui. Você pensa que todas as minhas experiências no ministério foram boas? Você acha que eu não tenho marcas? Que eu não tenho cicatrizes do ministério? Eu tenho muitas. A minha esposa também. Quantas vezes? Quantas lágrimas? Aqui mesmo em São Roque. Houve um dia aqui em São Roque que eu fui almoçar com familiares e assentado à mesa alguém me perguntou, e aí? Eu disse, aí que eu não tenho saída. Parece que o meu ministério em São Roque acabou. Sofrimentos, dificuldades, gente que se levanta, gente que apedreja, marcas que o ministério vão produzindo. Mas olha para mim, por favor. Você não encontra aqui um pastor amargurado, triste, se lamentando. Muito pelo contrário. Eu continuo todos os dias entusiasmado com o ministério. Se Deus permitir, em abril próximo, no aniversário da igreja, nós vamos lançar o maior projeto de construção de um templo para 1000 lugares em São Roque. Por quê? Porque as coisas que não são boas do ministério, eu jogo para trás, eu me esqueço, porque eu sei que tem coisas maiores pela frente, nós temos conquista pela frente, nós temos um Deus que vai nos conduzir dia após dia. Paulo levava pedradas aqui, pedradas acolá, mas ele continuava na sua marcha, continuava no seu ministério. Quando Paulo chegou em Tessalônica, ele havia sido apedrejado na cidade anterior e disseram, mas você está aqui, porque ele nunca perdeu o foco do ministério, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. De repente nós temos crentes aqui que ficam o tempo todo lambendo as suas feridas, e dizendo, como eu já sofri na igreja, mas lembre-se que Jesus também sofreu. Lembre-se que todos os apóstolos também sofreram. E lembre-se que Jesus disse que todo aquele que quiser viver piamente diante dele também sofrerão. Mas mantenham o foco. No mundo tereis aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Se tem um pastor entusiasmado com o ministério, é esse velho pastor que está aqui. Tenho sempre bom ânimo. Às 5 da manhã, muitas vezes eu estou me levantando, 15 para as 5 da manhã eu já estou trabalhando, entusiasmado com o ministério, preparando o alimento para o rebanho, orando nas madrugadas por vocês, porque as coisas que não são boas, a gente diz, isso aí é coisa miúda, isso é coisa pequena. Eu tenho pastores que falam, não quero mais pastorear, eu sofri muito no ministério. Eu falo, pois eu continuo alegre e feliz no ministério. E feliz com a igreja que o Senhor me deu para pastorear. Terceira coisa que o apóstolo Paulo deveria esquecer eram as vitórias, as conquistas do ministério. Paulo foi o maior bandeirante do Evangelho, o maior plantador de igrejas. Paulo alcançou o continente europeu. Paulo avançou pela Ásia. Paulo fez uma obra monumental. O Evangelho chegou ao Brasil. Agradeçam ao apóstolo Paulo. Porque ele conquistou a Europa, as igrejas da Europa enviaram os missionários para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos eles chegaram ao Brasil. Não fosse a instrumentalidade do apóstolo Paulo, talvez nós estivéssemos aqui vivendo em trevas. Quantas conquistas, quantas vitórias. Mas em vez de Paulo ficar lá saboreando as vitórias do passado, como eu fiz, porque tem crente que é assim. Você sabia que eu fui uma bênção? Você sabe que eu já fiz muito pelo Evangelho? Esqueça, você tem muito para fazer ainda. Não importa quantas coisas você já fez boas para o Evangelho, ainda existem muitas para serem feitas.
Às vezes a gente fica enumerando os fatos e as conquistas do passado, e muitos dos testemunhos que a gente ouve na igreja são de coisas velhas, testemunhos já amarelecidos de tanta idade que já tem. Nós temos coisas para conquistar à nossa frente, então mantenha seu foco olhando para frente. Paulo disse isso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Deus tem mais para você. Diga isso à pessoa do seu lado: Deus tem mais para você. Será que não está na hora de esquecer alguma coisa do passado? Será que não está na hora de você esquecer algumas feridas do passado? Permita a Deus que o Espírito Santo aplique o antisséptico nessas feridas que você tem, para que elas cicatrizem, porque você ainda tem muito para conquistar para a glória de Jesus Cristo. Em quarto lugar, pensando como um corredor, determinação é essencial se você quer conquistar a vitória ao final dessa carreira. Paulo não disse apenas esquecendo-me das coisas que estão diante de mim, mas ele diz no verso 14 e 15: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele diz no verso 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclareça. Prossigo para o alvo. A palavra prosseguir no grego é uma palavra significativa. Essa palavra era usada para retratar um caçador que estava ávido atrás da sua presa, e ele a perseguia até conquistá-la. Paulo está dizendo isso: eu prossigo, e eu prossigo avidamente porque eu tenho um alvo para ser alcançado. E ele disse: eu prossigo para o alvo. Alvo é a palavra escopos, indicando aquela linha de chegada, aquela faixa que está no final da corrida. Paulo está dizendo: eu estou correndo, porque eu quero chegar na linha de chegada, eu quero abrir com o meu peito aquela fita e alcançar a vitória. É assim que o crente caminha, olhando para o alvo, objetivando alcançar o alvo. E é interessante porque o apóstolo Paulo está aqui usando a figura das Olimpíadas que eram realizadas na Grécia. E Paulo está lembrando o entusiasmo com que os atletas faziam essa corrida até chegar à linha de chegada. Mas note que há uma grande diferença entre as provas olímpicas na Grécia e a prova que nós, os crentes, estamos empreendendo. Na prova olímpica, só um atleta podia vencer. Na corrida da fé, a corrida cristã, todos os crentes que estiverem imbuídos da pessoa de Jesus Cristo podem alcançar a vitória. Na corrida que era realizada na Grécia, quando um corredor vencia a corrida, William Hendricks fala sobre isso, ele recebia uma coroa de louros, recebia um prêmio de 500 denários em suas mãos. A partir de então, o vencedor de uma prova olímpica podia sentar nos primeiros lugares dos teatros na Grécia. E a partir de então, toda a sua comida seria paga pelo erário público. Ele nunca mais ia gastar dinheiro com comida. Era uma vitória extraordinária, era um prêmio extraordinário. Mas Paulo disse: sabe, quando eu corro a corrida da fé, eu não corro para ganhar uma coroa de louros, porque aquela coroa, embora tão bonita, na hora que o atleta recebia, no dia seguinte estava murcha, porque era perecível. Paulo disse: eu não corro para ganhar dinheiro, eu não corro para ganhar 500 denários, eu corro para ganhar a coroa inacessível da glória, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, meu Senhor. É preciso saber qual o objetivo da nossa corrida, o que nós esperamos alcançar. Hoje eu fico olhando para os crentes numa corrida desenfreada para conquistar as coisas neste mundo, e todos os nossos objetivos são para cá. Parece que nós não estamos indo para o céu.
Parece que nós não somos peregrinos nessa terra. Parece que o nosso lar definitivo é aqui. Então todo o nosso esforço é para cá. Paulo não está correndo para ter sucesso na vida. Paulo não está correndo para ficar rico. Paulo não está correndo para ganhar as vitórias deste mundo. Ele está olhando para aquilo que é inacessível, aquilo que é incorruptível e eterno, que está no céu. Isso se chama determinação. E porque ele estava determinado, nada o distraía, nada o arrancava desse objetivo, nem mesmo o sofrimento. Quinto lugar, o que é essencial para conquistar a vitória? Disciplina é o quinto ponto. Verso 16 diz assim: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A palavra andar aqui, ela indica, porque é um termo militar, indica permanecer na fila. Você já viu aquela prova olímpica, como aquela figura que você tem ali, em que cada atleta está na sua raia, e ele tem regras bem rígidas que ele não pode quebrar. Ele não pode avançar na linha que está ao seu lado. Ele tem que se manter o tempo todo dentro da sua raia, esperando o tiro, quando então ele vai partir em disparada. Se ele infringir essa regra, ele é desclassificado. Paulo disse que nós que estamos na carreira da fé, estamos debaixo de uma regra rígida. Nós temos que andar de acordo com esta regra. Porque se você é um corredor da fé e não obedece às regras que estão especificadas na Bíblia, você vai ser desclassificado nessa corrida. Em 1988, na Coreia do Sul, precisamente na cidade de Seul, estava realizando uma prova olímpica. E um corredor que na década de 80, chamado Ben Johnson, já havia quebrado 2 recordes nas corridas de 100 metros rasos. E ele então foi para aquela Olimpíada, e ele disparou e venceu. E toda a imprensa do mundo dizia que ele era o homem mais rápido do planeta, insuperável. Essa glória durou 48 horas. 48 horas depois saiu o resultado do exame do doping. E ele havia usado uma substância proibida. Sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu a sua medalha. Ele foi desclassificado. Ele, que era considerado o homem mais rápido do mundo, caiu em opróbrio e vergonha. Foi exposto para o mundo inteiro. E sabe o que tinha acontecido? Ele havia quebrado as regras. Aquele tipo de substância ele não podia ingerir, mas ele ingeriu antes da prova. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo, quando escreve a Timóteo, disse: milita de acordo. De acordo significa sob esses parâmetros que estão na palavra. Você é um atleta, você não pode quebrar as regras. E se você que é crente está aqui quebrando os princípios da palavra de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, você não apenas não vai alcançar a linha de chegada, como será desclassificado nessa corrida. Paulo está pensando aqui como um atleta. Agora, para eu terminar a minha fala hoje à noite, nós estamos aqui na última noite do ano, no último culto que prestamos aqui este ano. Pensando como corredores que querem chegar ao final da linha e chegar à linha de chegada e alcançar a vitória e alcançar o prêmio maior, o que nós deveríamos propor aqui hoje à noite? Há 2 coisas que eu gostaria de propor para eu poder terminar a minha fala. A primeira coisa que você deve fazer é um balanço. Você sabe que as grandes empresas, as lojas e até as repartições públicas fecham as suas portas nesse tempo para fazer um balanço, para ver qual é o resultado desse ano, onde foram as perdas, quais foram os ganhos,
Vão verificar se houve lucro, se houve avanço ou recuo. Na vida do crente não deveria ser diferente. Aqui está a última noite do ano para você fazer um balanço da sua vida. Esse ano foi um ano positivo? Quantas almas você trouxe a Jesus Cristo este ano? Você leu a sua Bíblia inteira esse ano? Você foi um crente fiel na sua igreja? A sua igreja avançou esse ano com a sua contribuição? Os missionários fizeram a obra de Deus com os recursos que você investiu na causa? Qual é o balanço que você faz? Foi um ano positivo ou negativo? Se Deus olhar a sua conta, e é Deus que importa, será que Ele vai olhar a sua conta e vai dizer assim: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste colocado e foste encontrado fiel? Será que é isso que Deus vai dizer a seu respeito? A segunda coisa que você deve fazer hoje à noite é fixar alguns alvos. E eu pensei um pouco sobre isso hoje à tarde. Que alvos eu deveria indicar para os meus irmãos? Primeiro alvo que você deveria estabelecer nesta última noite do ano: primeiro, ler a sua Bíblia inteira. Quantos trouxeram as suas Bíblias? Por favor, levante a sua Bíblia. Quantos leram essa Bíblia toda esse ano? Levanta a sua mão. Pouquíssimos. Mas está aqui para você fazer um alvo. Esse ano eu vou ler a minha Bíblia inteira. Isaac Watts, 84 anos de idade, leu a Bíblia 161 vezes com um olho só. Ele era cego de um olho e leu a Bíblia 161 vezes. Você ainda não leu uma com 2 olhos? Você está com um balanço negativo. Verdade? Ou eu preciso colocar legenda lá para vocês entenderem? Começa quando? Não é que a gente vai mudar isso a partir do dia 1º de janeiro. Mas não faça que nem regime não, que vai começar a segunda-feira e você passa o ano inteiro gordo. Comece de fato. Aprenda a colocar esse princípio em dia. Segunda coisa que você deveria fazer e fixar como alvo para 2025, orar mais. E eu aqui cito Susana Wesley. Susana Wesley foi mãe de 11 filhos. Quem aqui tem 11 filhos? Deus me livre, pastor. 11 filhos. Sabe o que ela fazia das 2 até as 3 da tarde, todos os dias de sua casa? Ela colocava os filhos no quintal e dizia: meus filhos ficam aqui brincando. Os filhos sabiam que não podiam interrompê-la de modo nenhum naquela 1 hora. Sabe o que ela estava fazendo? Dentro do seu quarto orando. Orando pelos 11 filhos que Deus lhe havia confiado. E todos os seus filhos se tornaram elementos fundamentais na história da igreja. John Wesley fundou a igreja metodista. Carlos Wesley foi o maior compositor. E todos os demais filhos se tornaram missionários. E um dia perguntaram assim para ela: qual é o segredo do seu sucesso? Ela respondeu: tenho orado pelos meus filhos constantemente. Fixe esse alvo. Em vez de você ficar lamentando que seu filho está assim, está assado, fala para Deus: Senhor, a partir de amanhã eu vou dedicar 1 hora do meu tempo para orar pela vida do meu filho. E eu posso lhe garantir uma coisa: Deus não só vai transformar a vida do seu filho, como Deus vai transformar o seu próprio coração, porque o crente é transformado quando ele ora. Terceiro alvo que você deveria propor hoje à noite é este: evangelizar mais. Thomas Stephen perguntou: imagine se alguém lhe oferecesse $1.000 por cada alma que fosse conquistada. Você teria mais entusiasmo para ganhar alguém para Jesus Cristo? Será que aquilo que você não faz por dinheiro faria se fosse receber? Ganhar almas para Cristo é essencial. É triste pensar que 80% dos crentes de nossa igreja são varas da videira que são estéreis.
nunca deram um fruto. Você precisa ganhar alguém para Jesus Cristo. Nós temos um alvo para os próximos 2 anos, de levarmos essa igreja a 1000 membros. E para isso você precisa ganhar alguém para Jesus Cristo. Você sabe que um dos segredos para o crescimento da igreja está exatamente na atitude dos crentes, em trazer os perdidos ao conhecimento do Evangelho. Faça um alvo no seu coração. Em 2025 eu vou ganhar uma alma para Jesus Cristo, pelo menos uma. E não pense que isso é uma coisa impossível, porque nós vamos encontrar na história da igreja um dos grandes avivalistas que saía de casa e dizia: Senhor, hoje eu não volto para casa enquanto não me der uma alma. Ele ganhava uma por dia. E houve dias em que ele ganhou, Charles Finney ganhou 5 almas por dia. E ele não voltava para casa enquanto uma alma não era alcançada. Você não consegue ganhar uma por ano? Tem alguma coisa errada. E por último, como alvo, contribuir mais. Eu coloquei o exemplo de Ida Bottoms. Essa irmã, uma irmã americana, muito rica, mas que financiou os maiores templos batistas no mundo inteiro. Se um dia você tiver a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, ali na rua Frei Caneca, você vai ver um complexo de prédios na primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Um templo que acomoda 1.800 pessoas, que está lá há quase 100 anos. É uma obra monumental. Ida Bottoms mandou o dinheiro dos Estados Unidos para que aquele templo e todos aqueles prédios fossem construídos. E ela fez isso no mundo inteiro. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Você diz: eu não sou rico como ela era. Você não precisa ser rico, você só precisa ser generoso com a causa do Senhor. Seja fiel, seja generoso, invista os seus bens na propagação do Evangelho e no crescimento do reino de Deus aqui na terra. E eu posso lhe garantir que isso trará grandes dividendos na sua vida. Estamos correndo a carreira da fé, queremos alcançar a vitória. Aqui nós temos vários segredos para que essa vitória seja alcançada. A igreja fique em pé, por favor. Eu quero orar com os irmãos, orar pelos irmãos e orar com os irmãos. Eu gosto da noite de Ano Novo por isso, porque é uma oportunidade que Deus nos dá na virada do calendário, da gente refazer a nossa caminhada e formular novos propósitos. Eu coloquei aqui alguns propósitos pelos quais você deveria hoje tomar algumas decisões. Você não diga para mim, diga para o Senhor: Senhor, esse ano eu vou ler Tua Palavra. Vou ler mais a Tua Palavra. Esse ano eu vou orar mais. Eu orei pouco esse ano. Quantos aqui oram 1 hora por dia? Ixi, está exigindo demais. Meia hora por dia. Continua difícil. 15 minutos por dia. Aí um pouco mais. 10 minutos por dia. Melhora um pouco mais. Vamos aumentar o nosso tempo de oração. Vamos conversar mais com Deus. Você vai ver, vai haver uma revolução na sua vida, na sua casa e na casa do Senhor. Curve as vossas frontes, por favor. Vamos orar juntos agora. Bendito Deus, o nosso Pai. Estamos diante do Senhor. Nessa última noite do ano. Ó Deus, ajuda-nos a sermos melhores crentes. A sermos crentes autênticos que correm de acordo com as regras. Crentes determinados, crentes disciplinados. Crentes insatisfeitos com aquilo que já conquistaram. Crentes que querem mais do Senhor. Que querem fazer mais para o Senhor. Que querem receber mais do Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui e te pedimos. Dá-nos força. Dá-nos entusiasmo para olharmos fixamente para aquilo que de fato é indispensável na nossa carreira cristã.
Abençoe esta igreja. Abençoe a nova diretoria que tomará posse daqui a pouco. Permita que, juntamente com o pastor, esta diretoria olhe para o alvo, para o objetivo, que é conquistar esta cidade para o Senhor Jesus Cristo. Uma diretoria que tenha fé para conquistar e vencer os desafios à sua frente. Deus, nós temos muito que conquistar, nós temos muita terra para conquistar, nós temos muitas almas para alcançar. Dá-nos poder do Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo, dependemos do Espírito Santo. Dá-nos o poder dele para vencermos toda barreira que se levantar diante de nós no ano de 2025. Obrigado por tudo que aconteceu em 2024. Mas, ó Deus, hoje nós vamos fazer como Paulo, esquecendo daquilo que ficou para trás e olhando para aquilo que está diante de nós, com insatisfação e ao mesmo tempo entusiasmo, crendo que o Deus que nos sustentou em 2024 há de nos sustentar e nos abençoar também em 2025. Ajuda-nos a sermos crentes melhores, crentes comprometidos com a palavra, com a oração, crentes comprometidos com a evangelização e crentes comprometidos também no sustento e avanço da tua obra. Dá-nos a tua bênção, nós a suplicamos, no doce e bendito nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Diga à pessoa do seu lado: Deus te abençoe. Deus encha seu coração de entusiasmo. Chega de lamento. Deus é Deus de vitória. Então vamos crer e confiar nisso.